pouquinho aqui, começamos semana passada, falando a respeito de como nós podemos ajudar pais solteiros que vêm ao convívio da nossa igreja. Então, o objetivo, talvez eu não deixei claro semana passada, são dois objetivos. O primeiro objetivo é como a igreja, como instituição, deve estar preparada para receber esse público, pais solteiros. A crescente de pais solteiros, tanto na sociedade como um todo e naturalmente na igreja, ela cresce. Então a pergunta, problema, semana passada foi: a igreja como instituição, ela está preparada para receber mães solteiras aqui no nosso convívio, ou pais solteiros dentro do nosso convívio? Então essa é a primeira questão. A segunda questão, ok, depois que a igreja recebe essas pessoas, digamos que esses pais estão fazendo parte da nossa igreja, e por alguma razão eles procuram um dos líderes ou um dos irmãos da igreja e diz assim: ótimo, eu já faço parte da igreja, agora eu preciso de ajuda. Eu tenho alguns problemas em decorrência da minha solteirice e agora eu preciso de acompanhamento, eu preciso de ajuda. Será que a igreja, como indivíduos, como um grupo de indivíduos, agora não como instituição, mas indivíduos, a igreja está preparada para ajudar essa pessoa, para discipular essa pessoa, para aconselhar essa pessoa? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E nós, como igreja, não podemos pensar que os problemas que nós vivemos... Aliás, deixa eu reformular isso. A igreja tem que entender que ela vive num tempo, e o tempo em que ela vive tem os seus problemas peculiares. E a igreja, como instituição do Senhor, ela precisa resolver ou responder às perguntas do seu tempo. Eu estava dando aula semana retrasada lá no IBEL e tocamos nesse assunto, e eu estava tratando um pouquinho com os alunos o seguinte: nós não podemos, como igreja, ficar preso ou tentando responder questionamentos que foram feitos na década de 60, 70. Tem igreja que está discutindo ainda se pode tocar ou não bateria no culto. Eu não sei se é a pergunta do momento. Talvez esse negócio já foi respondido, né? Agora, as demandas do nosso tempo são outras. Como é, por exemplo, já tratamos a escola dominical um tempo, como é que a gente vai lidar com pessoas que se dizem crentes e são crentes, mas vive o dilema da homossexualidade? É um dilema do nosso tempo. Nós precisamos responder isso. E a Bíblia tem resposta para isso. A igreja precisa, gente, a igreja como um grupo de indivíduos, ela precisa estar preparada para responder biblicamente, e aí eu estou sendo enfático, biblicamente, as demandas do nosso tempo. A gente precisa, tá? E aí vem um outro problema, é o dilema do nosso tempo. O problema, não um problema, mas os desafios de você lidar e ajudar pessoas solteiras que têm filhos e que estão dentro da nossa comunidade de fé. Como é que fazemos isso? Primeiro, nós precisamos acolher essas pessoas. A gente acolhe essas pessoas, abraça essas pessoas. Agora, essas pessoas precisam ter um acompanhamento, caso necessário. E aí a minha preocupação agora é como você está sentado aí, a pessoa te procura, como você vai dar o passo a passo para ajudar essa pessoa que está com esse dilema. Esse é o ponto. Vamos lá, vamos relembrar aqui alguns princípios. Primeira coisa que a gente falou na semana passada foi o seguinte: que o primeiro passo é mostrar para um pai solteiro que ele tem a mesma identidade de um pai com a família, entre aspas, normal. A identidade dele não está ligada ao fato de ele ser um pai solteiro. Segunda coisa que nós vimos também
é a gente discutir e ver um pouquinho qual é a situação, o que gerou, qual é a causa da solteirice desse pai. Ele é uma pessoa viúva, ele ficou solteiro e agora está criando os filhos porque o cônjuge faleceu, é divórcio, é uma gravidez indesejada na juventude ou no namoro. Então, tomar conhecimento das causas que levaram ou levou essa pessoa a estar vivendo essa situação, ela é fundamental para a gente entender todo o contexto e agora oferecer ajuda. Você não pode usar o mesmo método de ajuda para uma pessoa que engravidou na adolescência, na juventude, para uma pessoa que é solteira por causa do cônjuge que faleceu. Precisamos saber a causa para ir oferecer ajuda bem específica do momento lá. Alguma dúvida até aqui, gente? Podemos caminhar? João, você já quer falar alguma coisa, não? Por enquanto, não? Então, vamos embora caminhar. Eu queria ver com vocês hoje, nessa continuação, é que, além de tudo isso que nós já vimos até aqui, eu penso que a graça de Cristo deve ser oferecida para essas pessoas. A igreja é a única instituição de todas as outras que existe aí, Rotary, que mais? Maçonaria, qualquer outra instituição, ela difere porque ela é uma instituição que oferece graça. A graça de Cristo. Então nós precisamos oferecer graça a essas pessoas. E aí nós vamos voltar àquela questão. Como é que o pai solteiro lida com a questão da viuvez? Como que um pai solteiro na igreja lida com a questão do divórcio, da gravidez indesejada? As respostas a essas questões são imprescindíveis para a gente continuar pensando nesse caso. Em todas essas situações, nós precisamos entender que Cristo é o Senhor da graça e Cristo oferece graça para essas pessoas, seja em qual situação que ela está vivendo. E nós precisamos ainda mais, a igreja como um todo, antes de passar para o próximo ponto aqui, oferecer graça então para os pais que vivem esses desafios que eles estão vivendo. Lembrando que um pai solteiro, ele tem maiores desafios do que pais casados. Lembra do que nós falamos? Às vezes chega uma pessoa aqui, ela é pai ou mãe, porque está vivendo um processo de luto, morreu o cônjuge. Além de criar os filhos, os desafios de criar os filhos sozinho, ele ainda precisa lidar com a questão do luto que ele está vivendo. Eu dei o exemplo aqui da escolinha, que o Léo falou, de uma mãe que me cortou o coração. Ela veio trazer os filhos. Aí a professora falou, olha, aquela mulher, uma jovem senhora, jovem mesmo, veio trazer os filhos e falou, está vendo aquela mulher ali? Ela perdeu o marido há 30 dias. Agora ela tem 2 crianças para cuidar. Eu te pergunto, será que essa mulher, ela lida com problemas muito mais profundos do que você, casado, lida? Evidentemente. Evidentemente. E nós precisamos lidar um pouquinho com essa questão e oferecer graça. Vamos lá, gente. Terceira coisa que nós precisamos fazer aqui. A pergunta é, como você ajudaria um pai ou uma mãe solteira a lidar com as dificuldades peculiares da sua vida? Já vimos 2 pontos, hoje eu queria entrar para um outro ponto. Como você ajudaria um pai ou uma mãe solteira que vive esse desafio de criar seu filho sozinho? Primeira coisa que eu quero ver com vocês nessa manhã é o seguinte. Nós como igreja, e eu estou falando instituição e pessoas, indivíduos, nós podemos ensinar os pais solteiros os conselhos que a Bíblia dá a todos os pais. Ou você acha que pelo fato dele ser um pai solteiro, ele precisa de conselhos diferentes dos conselhos que qualquer outro pai tem para criar seus filhos? Esse eu acho que é um grande problema. O problema de tentar responder uma pergunta que ela não é respondida. Aquela pergunta assim, o pai solteiro chega para nós e fala assim,
O que a Bíblia tem a dizer para um pai solteiro? E aí, João? Te dou, João. Quantos você quiser. Eu estive em Goiânia ontem e minha filha caçula me fez uma cobrança. Segundo ela, ela acompanha sempre as programações pela internet, online. Ela disse que minha fala, né, no domingo passado foi preconceituosa, quando eu falei que a questão do pai ou mãe solteira é consequência do pecado. Aí foram citados vários casos, realmente não podemos generalizar, porque um viúvo ou uma viúva é uma circunstância da vida, né? Foi citado aqui também depois o questão de situação de estupro, né? Então, assim, eu acho que não importa qual a situação ou porquê é pai ou mãe solteira. Acho que em qualquer situação precisa ser acolhido, precisa ser recebido pela igreja, precisa ser pastoreado. Aí, com certeza, cada um vai ser pastoreado de uma forma diferente, né? Segundo as suas individualidades. Mas não existe nenhuma questão, esse aí é fruto do estupro, nós não podemos acolher. Não. Qualquer um, a igreja é para acolher pecadores. Jesus não veio pelos bonzinhos, Jesus morreu pelos pecadores. Então somos todos precisamos ser acolhidos, né? Agora ele está bem com a filha dele. Alguém mais ia falando? Ótimo. O testemunho dela é que quando ela chegou na igreja, ela estava grávida já? Já tinha o Renato? O Renato tinha 9 anos. Então, ela falou que teve muita dificuldade de ser recebida na igreja por conta de comentários, né, que talvez não fez bem para a fé e para o desenvolvimento. Acho que foi a esposa do Edinho que falou também semana passada, teve uma experiência parecida de que não é o problema dela, é abraçar, aceitar, tentar ajudar. Todo mundo dentro da igreja está preparada? Lógico que não. Se, por exemplo, você falar assim, ó, eu preciso fazer um almoço aqui na igreja, chama a Tânia, chama a Esther, vai ser um almoço bem gostoso. Agora, se falar assim, ó, o marido ali está brigando com a mulher, eu chego e falo, larga esse cara, o mundo está cheio de homem, você não nasceu grudada com ele. Eu acho assim, cada um tem que se esmerar naquilo que consegue ajudar. Não é todo mundo vai dar um tipo de conselho. Então, se alguém é bom para aconselhar, vai fazer aquilo. Se alguém é bom para decorar, vai fazer aquilo. Se alguém é bom para cozinhar, cada um na sua função. Porque conforme o conselho, vai piorar o assunto. Então, cada um vai fazer aquilo que melhor faz. Se mandar eu dar conselho, vai ser um desastre. Ai, bom, mas esse ponto ele é interessante porque eu sei, existem pessoas que têm dons específicos para tal coisa, né? Se você pegar uma pessoa que não tem o dom do ensino e colocar ela aqui na frente, não, ela passa mal e não dá conta de falar.
Ok. O princípio aqui, então, um princípio, viu, gente, que vai orientar vocês a ajudarem pessoas nesse caso, é mostrar para essa pessoa que não há conselho específico para um pai ou uma mãe solteira. Abra lá em Efésios capítulo 6, por favor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Isso é um dos princípios que a palavra de Deus estabelece para filhos e pais. Alguém que achou aí e puder, por favor, leia para nós. Efésios 6, de 1 a 4. Perceba que o princípio paulino aqui é para pais e filhos, em termos gerais. A Bíblia não se preocupa em estabelecer verdades em categorias que nós queremos. Não existem categorias. Em alguns pecados eles são pontuados de forma bem estabelecidas. Mas existem alguns que não, são conselhos a nível geral. E aqui a Bíblia está dando conselho a nível geral para o pai. Olha, o conselho é esse. A Bíblia aqui, Paulo não está dizendo assim, olha, filhos de pais solteiros, obedeçam, ou pais solteiros, não provoquem os vossos filhos a ira. Não, está dizendo pai e filho. Isso aí se aplica a qualquer princípio familiar, tá bom? Então a primeira coisa é, ensine essa pessoa, leve essa pessoa a entender que os conselhos bíblicos dados aos pais se aplicam também na vida dela, Alguma questão aqui, gente, para a gente passar para a próxima? Alguma questão? Não? Vamos passar? Segunda coisa, você pode ajudar essa pessoa que aqui chegou e foi abraçada, como a Tânia muito bem mencionou, precisamos abraçar essas pessoas, receber bem essas pessoas. Esse é o primeiro princípio. Você não vai ajudar passo a passo uma pessoa que não foi abraçada primeiro. Primeiro a gente abraça, recebe na igreja como instituição. E agora, se essa pessoa precisar de ajuda, eu estou aqui estabelecendo alguns passos de orientação como ajudar essa pessoa. A segunda coisa é que nós podemos ensinar pais solteiros a prestarem atenção à reação e sentimento dos seus filhos. Deixa eu ler aqui um princípio aqui, depois a gente discute ele. É sábio acompanhar como o papel de pai solteiro afeta não somente os pais, mas também afeta os filhos. Então, às vezes a gente olha apenas para os pais que estão lidando com aquele dilema, mas são pais de filhos, evidentemente, e os filhos são afetados por aquela situação. Então, nós precisamos ter uma visão também um pouco direcionado aos filhos. Como é que os filhos daquela pessoa está vivendo? Quais são os comportamentos, quais são os sentimentos que talvez estejam atrelados à situação de o pai e a mãe estarem separados, ou o pai ou a mãe tiver falecido? Isso aí é um princípio importante para a gente observar. Independentemente de como os pais se tornaram solteiros, os filhos igualmente perderam um pai ou uma mãe. Portanto, os pais não são os únicos que precisam de ajuda. Os filhos precisam de ajuda. E aí eu trago novamente a baila aqui, a discussão, a importância de um trabalho com crianças na igreja. É fundamental. É fundamento. Uma das coisas que eu sou apaixonado na igreja presbiteriana é que a igreja presbiteriana, na sua estrutura, é uma igreja para a família. É uma igreja para a família. Ela não foca apenas nos pais. Ela é uma igreja que tenta, dentro da sua estrutura, estabelecer cuidado com todas as faixas etárias da família.
Por isso que eu sou ainda adepto. Os caras falam que eu sou da época que eu fui feito no Machado, mas eu sou ainda um pastor que aprecio muito as sociedades internas na igreja. Elas precisam de alguma reformulação? Eu acho que precisa. Mas eu ainda sou muito adepto a essa ideia de sociedade interna, de UCP, de UPA, de UMP. Por quê? Principalmente na base. Porque nós, com essa estrutura, nós conseguimos cuidar efetivamente ou intencionalmente das nossas crianças, adolescentes e tudo mais. Então, os pais solteiros não são os únicos que vivem os desafios, mas os seus filhos também estão lidando com alguns desafios, ou seja, porque o pai morreu, porque um dos pais saiu de casa, ou outras coisas relacionadas. Então, nós precisamos estabelecer um cuidado também para com os filhos em toda essa relação. Agora, uma questão que eu gosto de pensar também é como que o Evangelho pode ajudar nessas questões. Primeira coisa que nós precisamos estabelecer com o pai, principalmente, rejeite a ideia que condena seus filhos a um futuro cheio de problema porque não tiveram o pai e a mãe casados. Nós precisamos trazer esse pensamento à discussão. Querido pai, o seu filho não está fadado ao fracasso ou aos problemas da vida tão somente porque você está num processo de divórcio ou porque você não tem um pai e uma mãe dentro de casa. E aí eu quero considerar esse princípio à luz da vida de Timóteo. Timóteo era filho de pais separados. Mas esse fato não condenou a vida de Timóteo, pelo contrário. Pelo contrário. Timóteo foi um menino que cresceu na fé, estabeleceu a sua vida cristã, mesmo vivendo dentro de um lar onde não tinha o seu pai. O Timóteo foi criado por quem, gente? João, gente, isso é a aulinha de escola dominical. Pela mãe, pela avó. Vamos lá, aulinha de escola dominical ainda. Como é que era a chamada mãe e avó? Um era Lloyd. Opa, Eunice. Quem que era a avó, quem que era a mãe? A Lloyd era a avó? A Lloyd era a avó, então sobrou a Eunice. A Eunice era a mãe. Então perceba, nós temos o exemplo de um rapaz que foi criado pela mãe, foi criado pela avó. E ainda assim, ele deu muitos frutos dentro da vida cristã. Vamos para Atos, capítulo 16. Atos 16. Verso 1, verso 2. Alguém que achou, lê para nós aí. Isso aí é a vida de... Pronto. Então, aquele princípio de que filho de pais solteiros são os mais problemáticos, não é bíblico, pelo menos. O Paulo está dizendo aqui, o Lucas, né, que relatou Atos, está dizendo que chegaram então a Derbe e a Listra, 2 cidades, e ali tinha um discípulo chamado Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, provavelmente mãe crente, pai descrente, muito provavelmente, e dele davam o quê? Qual que era o testemunho de Timóteo? Era bom. O menino era bom. Mostrava fé. Era um rapaz bom. Mais adiante, vamos para a 2 de Timóteo.
Segunda de Timóteo, capítulo 1, só achar aqui. Segunda Timóteo, exato, capítulo 1, o verso de número 5. Lê para nós aí, Hilton, você que falou aí? Pronto. Pela recordação que guarda a tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Recordação que guarda a tua fé sem fingimento. Então, novamente, a gente precisa trazer a memória desse pai, dessa mãe, que o fato dele ser fruto de um relacionamento que desintegrou por várias razões, esse menino, essa menina, essa criança, ela não está fadada ao fracasso. Nós temos um exemplo muito vívido para nós aqui na Escritura. Então, trazer isso à memória do pai, gente, isso é um princípio da igreja, isso é uma função da igreja, é isso que eu estou falando. Nós, como igreja, precisamos trazer o princípio da palavra de Deus para os pais. Eles querem entender o que a Bíblia diz a respeito da situação que eu estou vivendo. Isso é a sua função, é nossa função. Nós somos conselheiros bíblicos nesse sentido. E precisamos trazer essa resposta. A Bíblia tem. A Bíblia tem resposta. Sim. Desculpa, eu esqueci seu nome. Daniela. Exato, exato. Então, o fato disto acontecer não quer dizer necessariamente que os filhos estão fadados ao fracasso, porque a graça de Deus alcança, seja pai e seja filho. Principalmente nós, como presbiterianos, cremos na teologia da aliança, que a bênção não é só para os pais, mas também para os filhos. Sim. Aham. Eita. Sim. E esse é um assunto longo também a ser discutido. Eu quero trazer, na verdade já está no meu cronograma, trazer esse assunto em alguma aula. Eu vou responder de forma muito direta e não entrar nos pormenores, porque eu não tenho tempo aqui para elaborar uma aula bem detalhada. A pergunta é, se vocês não ouviram, e nós não vamos entrar nesse assunto agora, tá? Já deixar de antemão avisado, eu quero terminar minha aula. A pergunta é, se houver o caso de uma menina que foi violentada por estupro, seria, não ideal, mas seria viável, certo, essa menina abortar só porque foi violentada? Essa é a pergunta da Tânia, que foi feita a Tânia. Tânia, a minha resposta direto é não. Não. O aborto ele não é bíblico, tampouco
nessa situação. Então a minha resposta é não, mesmo ela sendo abusada, ela não deveria abortar. Pastor, por quê? Próxima aula, numa aula dessa eu vou trazer a resposta embasada na Bíblia. Mas eu diria, eu afirmo categoricamente que mesmo nesse caso de estupro, o aborto não é algo permitido por Deus. Porque configura assassinato. Lá, os primeiros, você dá a honra para ele primeiro, Wesley? Então vamos. Quando eu tomo água, você vou dar um tempo para a sua água. Eu queria trazer um exemplo familiar. Quando o senhor disse aí que os filhos precisam de muito apoio, né? Os filhos que surgem desses relacionamentos, às vezes, fora dos padrões que a gente considera normais. Eu tinha um irmão bem mais velho do que eu. Esse irmão meu faleceu de uma forma trágica em 1985. Ele teve uma filha fora do casamento, mas ele era solteiro, não foi fora do casamento. Ele solteiro teve uma filha, é a minha sobrinha mais velha. E algum tempo depois ele se casou, ele contou para a futura esposa que ele tinha uma filha, e ele teve 2 filhos com a esposa. Mas a filha mais velha, que ele teve como solteiro, ela foi totalmente rejeitada pela esposa, ela não aceitava. Meu irmão ajudava essa minha sobrinha de uma forma escondido. Ela tinha muitos irmãos, então vivia num ambiente de muita miséria, eu não me lembro quantos, era 5 ou 6, ela a mais velha. A mãe era prostituta. E ela foi criada assim, num ambiente de muita pobreza, muita miséria. Então ela sofreu muito. Ela é muito fechada, muito calada. Então, assim, eu sou um dos tios mais próximos dela. E a situação dela mudou quando meu irmão morreu, porque ele tinha uma situação financeira privilegiada. Ele registrou ela como filha legítima e tal, e ela herdou. Tocou uma parte da herança para ela que salvou financeiramente praticamente toda a família, ela e os irmãos. E no final da história, meus sobrinhos, filhos do casamento mesmo, eram bem mais novos. E, enfim, meu sobrinho mais velho, filho desse irmão meu, se envolveu com droga, morreu. Ele foi contaminado com o vírus da AIDS. Morreu sem ser liberto das drogas. E eu tenho uma outra sobrinha. Final da história. Essa sobrinha minha, fora do casamento, hoje, apesar de toda a miséria, toda a pobreza que ela foi criada, é a mais bem-sucedida. Fez um curso superior, o que os meus sobrinhos não fizeram, mas assim, impacta a família pelo resto da vida. A família minha família, meus pais, acolheram ela. Mas a esposa do meu irmão, acho que nem via minha sobrinha, nem conhecia direito. Então, foi uma situação traumática, que gerou, eu não sei os traumas que ela tem hoje, mas com certeza ela tem traumas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os filhos também, que acho que são as maiores vítimas dessas situações. Deu tempo de tomar água? É o seguinte, Juliano, quando a gente estava falando dos avós aí, exemplo, como a igreja pode ajudar, né? Tem umas 3 semanas a gente estava numa reunião dos oficiais lá na igreja também, e aí uma amiga nossa, já é senhora também, avó, ela falando da experiência, porque a filha dela também tinha separado recentemente, estava sofrendo, e como que a igreja, como que poderia ajudar? Naquele momento ali, a gente vai lembrando de experiências. No meu caso, eu cheguei aqui na igreja, na época, 94, o João Carlos é que dava aula de futebol ali na quadrinha. Cheguei,
É. E aí a gente vai aprendendo. Eu vim de lar de pais separados e justamente igual Timóteo. Não influenciou, porque a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus nos alcançou. E nesse sentido, eu fui com as minhas experiências, tratando, entendendo Cristo e tudo. E quando ela chegou para mim, eu falei o seguinte, ela preocupada porque o pai não ia buscar o filho na escola, o filho ia perder essa questão de assistir ao crescimento do filho, né? Não buscar na escola, não levar em algum lugar. Eu falei para ela, ó, eu também fui assim, mas eu me lembro muito bem da minha avó. A minha memória é muito forte com a minha avó. E foi ela que me ajudou a estar junto com a minha mãe. E ali ela já começou a chorar e já começou a entender que ela também tem uma responsabilidade grande, né? Mesmo com os pais separados, mesmo com toda a dificuldade, ela também pode ajudar nisso. E aí, às vezes, ela está preocupada com a questão do pai naquele momento, mas ela é um esteio. Ela é alguém que vai estar ajudando a formar. E minha avó foi da mesma forma. Eu entendi aquilo, e as boas lembranças que eu tenho veio dela. Ela entendeu e ela falou, eu estava assim, desnorteada, o Senhor me deu uma palavra, te usou para falar. Porque às vezes a gente fica olhando só o problema, mas não entende o que a gente está fazendo para ajudar, né? Ela estava fazendo para ajudar. Eu acho que é isso. E a gente, como igreja, vai usar as nossas experiências justamente para trazer isso. Eu falei, calma, você está sendo bênção na vida dele. E você tem que colocar essa questão. O que você tem feito? Como você tem feito? Deus está te usando, aproveite essa oportunidade. Você está levando ele na escola. Eu sei que talvez poderia ser para o pai, mas não está sendo agora, mas ele vai lembrar da senhora, vai lembrar da avó. Então isso aí também é um direcionamento. Por quê? Está ensinando no caminho do Senhor. Está levando na igreja, está levando na escola dominical, não está deixando perder a base bíblica, que é justamente isso, ensinar a criança nos caminhos do Senhor. Rapaz, você está 2 anos lá, já é oficial da igreja? Você está forte mesmo, hein? Que é isso aí? Então já virou presbítero da igreja? Bênção de Deus. A gente fica feliz, né? Principalmente a turma aí que pastoreou esse cabra aí, ver o fruto do nosso trabalho, isso é bom. Principalmente do trabalho da turma aí, que embranqueceu um pouco os cabelos, né, João? Para ensinar esse menino aí a... Gente, nessas discussões eu queria que você pensasse o seguinte, o tanto que esse assunto ele é relevante. Tem muita coisa acontecendo, talvez não está a gente não consegue perceber, mas existem muitas pessoas que chegam até nós vivendo esse desafio e talvez a gente, não por maldade, mas a gente não consegue perceber essas pessoas. A gente não consegue, agora, talvez a partir dessa reflexão aqui, inicial, a gente consiga perceber melhor essas pessoas, entender um pouco melhor o dilema dessas pessoas. Pois é. Hoje eu estou até caladinha. Na aula anterior, me fez lembrar de uma irmã nossa aqui, que assim me ensina pra caramba. É a Merilene. A Merilene, quando nós chegamos aqui, o Caleb era bem pequenininho. Isso há quase 5 anos atrás, né? E eu me aproximei da Merilene, a Merilene sempre trazendo o Caleb, sempre entrosando, porque ela tinha de fato amor por Jesus. E ainda tem, né, amiga? Aí um dia ela me contou o desafio de ser mãe solteira. O dia que ela chegou cansada do trabalho, o Caleb estava com fome para mamar e não tinha o leite. Isso já tarde da noite. Ela teve que sair com o Caleb e comprar o leite para dar para ele. E eu fiquei pensando na minha condição, né? Mesmo casada, tendo o pai ali presente, porque esse marido meu me ajuda pra caramba, ainda é difícil. Quanto mais para uma mãe solteira. E Deus, hoje, né, a gente vê o exemplo dela, de uma mãe de fato crente.
Então, louvado seja Deus por isso, porque hoje ela tem o maridão do lado, né, Meire? Então, assim, a gente louva a Deus pelas nossas mães e pais solteiros aqui. Nós temos um irmão ali também, né, que sempre traz os meninos. Ontem eu estava admirando, falei para o Juliano, a participação do Renan junto aos adolescentes trabalhando ali, brincar. Nós temos muitos pais crentes aqui. Eu louvo pela Igreja do Senhor por ter acolhido bem, né? E é isso. Quarto princípio aqui para a gente terminar. Hoje a gente vai terminar mais cedo, pelo menos eu acho. Alguns minutinhos. Então, o princípio primeiro é: pega essa pessoa, faça ela enxergar que a identidade dela não está ligada à situação que ela está vivendo. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente viu. A segunda coisa é... Qual que é a segunda coisa? Entenda a situação que ele está vivendo, por que ele está solteiro. Quarto princípio que vai te orientar mostra a ele que os princípios bíblicos dados aos pais é para todos os pais. E ensine também eles pensarem um pouco na situação dos seus filhos. Por fim, o quinto princípio, orientador, tá? Não é os 5 pontos para o sucesso, não. É princípios que vai te orientar a ajudar essas pessoas. Existem vários outros princípios. Esse aqui talvez seja aquilo que mais me chama a atenção. Incentive os pais solteiros a participarem de uma igreja local que seja bíblica. Isso aqui para mim é fundamental. Fundamental. Pais solteiros precisam participar de uma igreja que seja bíblica. Bíblica. Porque eles precisam, como qualquer outro, ensinar, aprender os princípios da palavra de Deus. E mais do que isso, estar junto a uma família da fé ajudará essa pessoa a lidar com a solidão, ajudará essa pessoa a lidar com o sentimento de vitimização, de egoísmo. E outra coisa, você fazer parte de uma igreja local, sendo pai ou mãe solteira, vai ajudar principalmente a expor o seu filho a outros crentes maduros que servirão de referência para ele. Aí o Wesley deu um assunto que toca nesse ponto. Ele veio para a igreja quando era menino, e aqui ele deu o exemplo do João. Lembra do João, que talvez como alguns outros homens, serviram de referência para você. Até mesmo na forma como você hoje exerce o seu oficialato como presbítero. Muito provavelmente você tem essas pessoas, esses homens, como referência para você. Isso ficou na sua cabeça, no seu coração. E aí eu quero chamar a atenção da igreja, nesse princípio aqui. Antes disso, antes de eu chamar a atenção, vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, e depois outro já vai lá em 2 Pedro 5, verso 2 a 4. Primeiro, aquele que achou em Hebreus 13, 7. Lê para nós aí. Pronto. Lembrai-vos de quem? Dos seus guias, daqueles que um dia foram líderes na sua vida, líderes espirituais. Vocês precisam ter esses caras, essas pessoas e também mulheres como referência. Porque um determinado dia você vai lembrar dessas pessoas e vocês, em algum momento, em algum sentido, vão imitar essas pessoas. Agora eu fico pensando assim, e a igreja que não tem uma liderança, líderes que devem ser imitados, e aí? E a igreja que não tem pessoas mais velhas que servirão de referência para os meninos mais novos, e aí? Eles vão se lembrar de quem?
E, gente, isso aqui não vale a pena para homem, não, para mulher também. Aquele princípio de que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem esposas, a profissionais, donas de casas, etc. Tem aquele princípio bíblico. Nós precisamos de referência. Eu conversava com o reverendo Roberto esses dias, que eu tive com ele. Eu falei, reverendo, sabe qual que é um dos problemas dos pastores mais novos? Nós estamos perdendo as nossas referências como pastores. Isso está acontecendo em todo lugar, até como pastor. Eu tenho 36 anos, eu sou um pastor da nova geração. Eu fico olhando. Eu tenho que até ter o cuidado de falar, mas a gente fica olhando um pouco. Quem é referência para nós, pastores mais novos? Os pastores mais velhos estão brigando com os mais novos com os mais velhos, está virando um rolo. Então, assim, nós precisamos de ter referências que vão à frente da gente. A gente vai perdendo as referências. Eu pensava ontem aqui no trabalho com as crianças. Sabe quem deve estar nesse trabalho de crianças? Também os homens da igreja. Nós. Se tem alguém que deveria estar ali, seriam os homens da igreja. Não é para ele trazer o filho e deixar ir embora, não. Não é fazer. Não. Eu sou o homem da igreja. Eu vou lá. Porque esses meninos aí, gente, é o que eu falava. Eu não falei no último domingo, mas pensei. Quem vai enterrar, em tese, quem vai enterrar a gente? Sim. Esses meninos que vêm orar aqui, ó. É eles que vão pegar na alça do nosso caixão. Em tese, tá? Quem que esses meninos vão ter como referência? Eles precisam estar lá e ver assim, ó, poxa vida, pastor, o presbítero fulano, o tio ciclano, o diácono fulano, esses meninos precisam crescer tendo essa liderança como referência. Não foi isso que Timóteo viu na vida de Paulo? Paulo olhou para aquele menino, estava lá filho de mãe solteira. Ele falou assim, peraí, vou pegar esse menino, colocou debaixo da guarda e falou assim, que vai ser meu discípulo, eu vou estar com ele. Então isso é, em alguma medida, um desafio para a gente. A gente precisa pegar mais esse menino no colo, entendeu? A gente precisa mais beijar esse menino. A gente precisa baixar um pouco mais para conversar com esses meninos. Nós precisamos ser referência na vida desses meninos. E principalmente homens. Porque o meu dilema, desde a minha época de criança, talvez na sua também, é que sempre a maior referência das crianças são as tias. Não estou falando que seja errado. Mas nós precisamos de referências masculinas na vida desses meninos, principalmente dos homens. Exato. Eu falei 2 Pedro, não tem 2 Pedro 5 não, é 1. Alguém lê para nós, de 1 Pedro 5, verso 2 a verso 3. Primeira de Pedro, eu vou ler aqui. 1 de Pedro, pensei que ia terminar mais cedo, mas não vai não. 1 Pedro 5, 2 e 3, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes,
tornando-vos modelos do rebanho. Modelos do rebanho. Nós precisamos de referência. Essa nova geração precisa de referência, de modelo, de olhar para frente e falar assim, eu quero ter uma família como aquela família, por maiores dificuldades que eles vivem, mas eles servem de uma referência para eu ter a minha vida conjugal, a minha vida familiar. A igreja é um lugar, precisa ser um lugar de referências. Nós estamos perdendo as nossas referências. Sim, Léo. Uhum. Aham. Não, eu sei perfeitamente. Sim, eu entendi perfeitamente. Sim, você quer uma água aí, Tânia? Ah. Sim. Tá, eu concordo, já te dou a palavra para a gente terminar. Eu concordo, mas eu tenho uma coisa aí que precisa ser revisitado. Nós precisamos acolher, mas nós precisamos confrontar com a palavra. Eu recebo e eu confronto. Eu recebo e eu confronto. Essa é a postura da igreja em se acomodar à cultura. Sim, você pode falar. Eu entendi que o senhor está querendo dizer é que essas coisas têm que ser trabalhadas separadamente. Então, esses casais vão ser orientados como pais, conforme a Bíblia. E separadamente tem que ser trabalhada essa questão do pecado. Mas isso é uma coisa que independe do fato deles serem pais, né? É isso mesmo. Obrigado pela contribuição. Exato. Você recebe as pessoas e agora, se for necessário confrontação, confronta. Às vezes a pessoa, ela não precisa de confrontação. Um exemplo, um viúvo que chega na igreja, ele está aqui com os filhos porque foi viúvo. Ele precisa de confrontação bíblica? Não, ele precisa de consolo. E a Bíblia oferece consolo também. É por isso que eu falei, e também eu fui mal interpretado, é que, para que saber o background dessa pessoa? Por causa disso. Porque às vezes você vai receber uma pessoa que está com filhos aqui, ela não precisa ser confrontada, ela precisa ser consolada. Mas se eu não sei o background dessa pessoa, como que ela se tornou pai ou mãe solteira, eu posso dar um remédio a ela que não vai
ser eficiente para o tratamento, para o problema que ela está vivendo. Isso é procurar junto. Gente, terminamos aqui. Então, por fim, pais solteiros, busquem aconselhamento bíblico de como buscar um novo casamento. Acho que é outro desafio também. Chega pai solteiro, ele quer casar de novo. A igreja precisa orientar essas pessoas, nós individualmente, quais são os critérios para ela buscar um novo relacionamento, com quem casar, qual é o tempo. Eu acho que tudo isso a igreja, e aí eu estou falando como indivíduos, pode oferecer. Gente, essa aula aqui é apenas para a gente levantar essa questão de que existe esse problema, né, para a gente amadurecer um pouco mais, e esses princípios aqui servem de orientação para você montar aí um método, uma forma de ajudar pessoas que eventualmente venham te procurar precisando de respostas bíblicas para o dilema que eles estão vivendo, que é ser pai e mãe solteiros. Que Deus abençoe, bom descanso para vocês e à noite nos vemos aqui.